telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando o nosso programa dizendo que ontem os cearenses e os fortalezenses, em especial, fomos surpreendidos com uma troca de notas oficiais entre o governo do estado do Ceará e o prefeito de Fortaleza sobre as obras da Ponte dos Ingleses na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. A ponte é considerada mais uma atração turística na capital cearense. A nota do Estado, além de ser suspeita por relatar uma suposta vistoria feita no local somente nesta semana, ainda tem a assinatura do secretário da Secretaria de Obras, Quintino, um nome questionável pelo seu envolvimento em algumas ações administrativas não recomendáveis, segundo alguns políticos cearenses. Já a nota da Prefeitura, assinada pelo secretário Samuel Dias, nome que merece respeito pelo seu comportamento ético, parece ser mais convincente, pois dá informações incontestáveis sobre uma audiência pública promovida pelo Ministério Público do Ceará, onde o representante do governo do Estado diz que não há orçamento para finalizar os trabalhos da Ponte dos Ingleses. E a nota refuta a qualidade dos argumentos apresentados na tal vistoria. É lamentável tudo isso que está acontecendo. Mas o provérbio popular de que na casa que falta o pão, todos brigam e ninguém tem razão, cabe muito bem aqui. O Estado, como já dissemos em mais de uma oportunidade, não tem recursos, dinheiro, para cumprir os compromissos que ele próprio assumiu, embora continue gastando muito, como no caso da criação de novas secretarias, aumentando consideravelmente os gastos com o custeio da máquina. Muito bem. Essa questão da Ponte dos Ingleses foi um acordo firmado entre a Prefeitura de Fortaleza, já na administração do prefeito José Sarto, e o governo do Estado, ainda na administração do governador Camilo Santana. Pelo acordo, a Prefeitura fazia as obras de infraestrutura na ponte e o governo do Estado concluiria os trabalhos para adequá-lo à utilização normal dos fortalezenses. Passado alguns anos, o Estado não se manifestou, o município passou a cobrar e o Estado teve que dar satisfações nessa audiência pública convocada pelo Ministério Público Estadual, quando finalmente ele diz que não há de recursos no orçamento do Estado para a tal obra. Agora, pela manhã, num grupo de WhatsApp em Fortaleza, a senhora Liana Fugita, em nome da Secretaria de Infraestrutura do Estado, respondendo a questionamentos sobre a paralisação das obras do metrô de Fortaleza, admitiu que, em breve, essas obras serão retomadas. As obras estão paralisadas faz tempo. O ex-secretário de Infraestrutura do governo do Estado
Lúcio Gomes, ainda no começo deste ano, após deixar o cargo de secretário, publicou em suas redes sociais um artigo sobre a paralisação das obras que o blog do Edson Silva publicou na íntegra no dia 26 de janeiro. É só ir lá, pode apontar Lúcio Gomes e vai aparecer esta matéria que publicamos no dia 26 de janeiro. Na íntegra, o artigo de Lúcio Gomes. Ele, ainda no artigo, além de falar das dificuldades com o consórcio que fazia a obra, ele levantou a suspeita de ameaça de soterramento de uma parte do centro da cidade em razão das profundas escavações que foram feitas ali quando a obra do metrô ainda estava em andamento. A senhora Eliana Fujita hoje mostrou fotos tiradas no fim da semana passada de carros pesados do Estado em cima da área escavada, onde Lúcio Gomes admitiu a possibilidade de soterramento. Ela mostrou essas fotos para dizer que não há risco de desabamento. Essa obra é cheia de confusão. O Lúcio disse que elas foram paralisadas porque o consórcio estava requerendo uma reavaliação dos custos muito elevadas. Ele questionou, a ação foi inclusive para a Justiça, o Estado perdeu na Justiça, mas ao final o consórcio desistiu. Hoje, Eliana diz que o consórcio provocou o Estado, dizendo que tem interesse em continuar a obra. E as tratativas estão acontecendo. Bom que aconteçam, bom que a obra seja retomada, mas é preciso que todos fiquemos atentos sobre essa nova negociação. Esse contrato pode vir com um preço muito elevado e a obra, ao final, acabar sendo super avaliada. É interessante a vigilância não apenas dos órgãos estaduais responsáveis pelas fiscalizações dos contratos da administração pública, como da própria sociedade. As empresas não podem trabalhar, não devem trabalhar sem obterem o devido lucro, mas o lucro não pode ser demasiado nem o suficiente para dividir com agentes públicos, como só e acontece em muitos casos na administração pública, em todas as suas esferas, federal, estadual e municipal. Tanto são as ações de improbidade administrativa que tramitam na justiça brasileira. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. No Dia Nacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho, uma pesquisa nacional mostra os elevados índices de acidente do trabalho ocorrido no Brasil no ano passado. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva.
A Agência Brasil destaca que uma pesquisa do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, disponibilizada pelo Ministério Público do Trabalho, mostra que em 2022 o Brasil registrou 612,9 mil notificações de acidentes relacionados à jornada profissional. Isso resultou em 148,8 mil benefícios concedidos pelo Instituto Nacional de Seguro Social. Já o número de óbitos por acidentes de trânsito no país atingiu 2.538 no ano passado. Nesta quinta-feira, comemora-se o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Entre as unidades federativas, São Paulo apresentou o maior volume de notificações por acidentes de trabalho, ou correspondente a 35% do total. Minas Gerais vem em seguida com 63.815 notificações, seguido do Rio Grande do Sul, com 50.491. Em escala municipal, a capital paulista exerce a liderança, com 51.233 notificações, à frente do Rio de Janeiro, 18.747, e de Belo Horizonte, 11.776 notificações. O procurador do Trabalho, Luciano Leivais, avaliou que, considerando esses dados como absolutos, eles refletem um quadro da distribuição da população economicamente ativa no país. Bom, pelos números apresentados, conclui-se que o Estado, quanto mais industrializado, maior o número de acidentes do trabalho. O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, em entrevista coletiva ontem, falou do projeto do governo federal para socorrer estados e municípios, bem como as alterações na lei de responsabilidade fiscal para impedir que governantes, sobretudo governadores e prefeitos, no momento do encerramento de seus mandatos, deixem a administração sem os recursos necessários para o seu sucessor continuar as obras projetadas e em execução. Vamos ouvir parte das afirmações do ministro Fernando Haddad. Muito trabalho pela frente, só uma sinalização, essa que vem ao encontro das nossas expectativas, de que nós temos tudo para vencer esse jogo, mas tem muito trabalho pela frente no segundo semestre. O ano que vem também é um ano chave, não só para atingir as metas previstas, mas para regulamentar o que for aprovado esse ano, conjunto de leis complementares que vão ser feitas em parceria com estados e municípios e que vão dar o contorno final do novo sistema tributário. Então, tem muito trabalho pela frente. Mas o que eu quero dizer é que eu estou muito confiante e eu reputo esses resultados, a harmonia entre os poderes da República. Sempre salientei que considerava que a nossa crise, a chamada crise econômica que o Brasil vive, é um desdobramento de uma crise de natureza política. E se nós acertarmos o passo na política, no diálogo, na construção, nós vamos superar essa situação e voltar a crescer com sustentabilidade social, ambiental e fiscal. Temos aí, nas negociações aí com a presidência, com a Casa Civil, em torno do plano de transição ecológica. Ontem tivemos a visita aqui da Mariana Mazzucato, que conheceu também detalhes do plano e saiu daqui muito entusiasmada com o que presenciou. Eu penso que isso está maduro para ser apresentado para a sociedade nos próximos meses, e isso vem coroar um processo que vai fazer do Brasil um polo de atração de investimentos rumo a uma neoindustrialização sustentável, uma neoindustrialização verde. Então, tudo isso somado
eu penso que vai dar uma nova perspectiva para o país. O ministro falou apenas dos resultados da economia. Há uma certa euforia no governo, que eu acho que deveria o próprio governo deveria ser mais parcimonioso nesta avaliação, porque os índices mostram que a economia está começando a se recuperar. Mas a parte da lei de responsabilidade fiscal e do socorro aos municípios são dois temas muito importantes. Sobretudo, esse da lei de responsabilidade fiscal, porque a lei realmente já é muito séria. Ela já obrigou a governantes a serem mais sérios nas decisões tomadas, nas aplicações dos recursos, nas prestações de contas. Mas ainda falta realmente muito a desejar. O que o ministro está querendo agora, nessa proposta de mudança, é que os governantes saintes tenham a obrigação de deixar os recursos garantidos para as obras já em execução, a fim de que o governo seguinte não sofra uma solução de continuidade. Aqui no Ceará, nós temos um exemplo muito claro. No final do governo da senhora Isolda Sela, no semestre final, na época da campanha eleitoral ou pré-campanha, enquanto a lei permitia, o Estado fez convênio com inúmeros municípios, sobretudo aqueles em que os prefeitos estavam comprometidos em votar no seu candidato. Liberou uma parcela de recursos e, terminado o governo, já no final do governo, ele não tinha dinheiro para liberar a segunda parte dos recursos contratados. E esses recursos, em grande parte, ainda não foram liberados 6 meses depois do novo governo, o que significa dizer que o governo anterior fez uma farra com o dinheiro público e com o dinheiro futuro, que ainda não apareceu. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que Domingos Filho é o indicado pelo PSD para presidir a FUNASA. Domingos, no momento, ainda está em negociação com o governador Eumano de Freitas para colocar o partido na base de apoio do governador, embora sofra algumas restrições de correligionários de Eumano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias pode tramitar em paralelo ao orçamento anual. O texto que orienta a elaboração da LOA deveria ter sido aprovado até o dia 17 de julho, por senadores e por deputados, mas a análise da matéria foi adiada a pedido do Poder Executivo. O Banco do Nordeste e o BNDES firmam um acordo para a restauração da Caatinga pelo programa Floresta Viva. A iniciativa conjunta é destinada a implementar projetos de restauração ecológica com espécies nativas e sistemas agroflorestais nos biomas brasileiros, e esta reunião ocorreu ontem. O Brasil construirá 23 novas plataformas de produção de petróleo até o ano de 2028. Essas 23 plataformas de produção responderão pela geração de cerca de 21 mil novos postos de trabalho, sendo 6 mil diretos nas plataformas e 13 mil indiretos nos diversos segmentos da cadeia produtiva. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, a principal manchete sobre economia. As críticas ao PIX, o imposto de renda de 60% e a exploração do espaço sideral. As visões polêmicas de Postman, indicado para o IBGE. O economista ligado ao Partido dos Trabalhadores foi confirmado pelo Planalto para presidir o Instituto, e a nomeação sofreu resistências do Ministério do Planejamento de Simone Tebet e críticas de liberais.
Com os destaques do Globo, temos em principal destaque o lucro do FGTS, que começa a ser depositado hoje. Segundo os cálculos do governo, para cada R$100 de saldo no fundo, o trabalhador receberá R$ 2,46. Temos também uma entrevista com André Figueiredo. Temos nossas insatisfações com o governo, diz o líder do maior bloco da Câmara Federal, o cearense. E com as últimas da Folha de São Paulo, Lula canaliza publicidade em TV e reduz fatia de internet, mídia externa e rádio. A SECOM, a Secretaria de Comunicação, muda o perfil em relação ao antigo governo de Jair Bolsonaro e destina até aqui 73% da verba de propaganda oficial a televisões. Bom, agora é o momento de fazermos o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta com a última parte do nosso programa de hoje. Sobre a nossa primeira manchete, da indicação do nome do ex-vice-governador do estado do Ceará, Domingos Filho, para presidir a FUNASA. Essa matéria foi destaque ontem à noite no site do jornal O Estado de São Paulo e está registrado hoje no impresso do jornal O Estado de São Paulo, na coluna política. E há um detalhe de que essa indicação feita pelo PSD teria gerado algum constrangimento no Centrão, porque o PP, progressistas, tem interesse nessa vaga. Domingos Filho, que é pai do deputado federal Domingos Neto, a quem o jornal atribui a articulação para a indicação para a presidência da FUNASA, foi o candidato a vice-governador na chapa do candidato Roberto Cláudio nas eleições do ano passado, vencidas, cujo vencedor foi o atual governador Eumano de Freitas. Domingo trabalha já há alguns meses para acertar o seu ingresso na base aliada do governador Eumano de Freitas, mas sofre restrições de aliados do governador. Até um determinado momento, tudo parecia superado, quando o governador mandou para a Assembleia um projeto criando a Secretaria dos Animais para dar a um filiado ao PSD cearense, no caso, o deputado federal Célio Sturdat. E isso agravou mais ainda a insatisfação de aliados do governador, porque havia um compromisso na campanha de que os aliados daquele momento da campanha do governador Eumano que seriam os únicos participantes ou beneficiados do atual governo. Os adesistas, como pode ser considerado agora o PSD e uma boa parte do PDT, não teriam a divisão igualitária no bolo governamental. O governador Eumano de Freitas ainda não sancionou a lei criando essa Secretaria dos Animais, aprovada pela Assembleia ainda na primeira quinzena deste mês, mas poderá fazê-lo a qualquer momento, inclusive hoje. Há uma previsão de que isso possa acontecer hoje, no final da tarde, mas não foi superado ainda a questão
a repulsa de aliados do governador com o ingresso do PSD no governo. Obrigado pela atenção dispensada. Estamos encerrando aqui o nosso programa, prometendo estar de volta amanhã. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!